Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. Todos vocês já conhecem, hoje eu trago para vocês a Eunice Santos. Ela é formada em Relações Internacionais, com especializações em Monterrey, no México, e no MIT, nos Estados Unidos. Atualmente ela é gerente de sustentabilidade do Grupo Moura, com grande experiência na visão mundial e na área pública em Recife. Bem-vinda, Eunice. Fala um pouquinho sobre você, sua vida profissional, se apresenta para o nosso público, por favor. Muito obrigada, Everton. Obrigada pelo convite. É um prazer, né, vir aqui compartilhar um pouquinho da minha história profissional, mas sobretudo da jornada ESG de um grupo tão bonito que é o Grupo Moura, né? Bom, como você falou, eu sou Eunice Castro, iniciei minha jornada no terceiro setor, trabalhando com desenvolvimento sustentável aí no início dos anos 2000, foi ontem, e trabalhei É, substancialmente no todos os programas de convivência com semiárido, e aí inclui todas as prerrogativas de uso, reuso de água para indivíduos e comunidades, né? No sertão de Alagoas, no sertão de Pernambuco, no sertão do Rio Grande do Norte, com toda a intervenção social para a infância e sua comunidade. Depois eu tracei aí uma longa jornada com toda a abordagem comunitária para centros urbanos, e aí eu trabalhei extensivamente com todo o combate à violência, toda a abordagem de convivência em paz, também no norte, na Amazônia, e aí com toda a parte de eletrificação, de fornecimento de água, de, apesar de falar de Amazônia, mas sim de fornecimento de água e água potável, sim, ah, como também a introdução da educação a comunidades ribeirinhas que são mais inóspitas e distantes. Então, essa é a minha jornada, no terceiro setor. Posteriormente, trabalhei no mundo público, na construção de políticas públicas para o público de minorias. Então, a gente está falando de um público de mulheres, negros e negras, comunidade LGBTQIA+, e temas de sustentabilidade, sobretudo ambiental, para o município de Recife. E, posteriormente, eu vim para o Grupo Moura, com minha primeira experiência no mundo privado. E tem sido uma grata surpresa entender que o mundo privado tem construído uma jornada muito sólida, não só com o Grupo Moura, mas com um aglomerado de grandes empresas que somos parceiras e caminhamos juntas, aprendemos juntas, inclusive, quanto empresas, uma jornada muito positiva, de grande benefício. E essa tem sido a minha jornada dentro do Grupo Moura, aprendendo a usar, reutilizar, a reduzir consumo de água, não só água, mas energia, trazer impacto positivo para comunidades que são impactadas pela Moura e fazer com que essas comunidades sejam impactadas positivamente. Então, essa tem sido a jornada do Grupo Moura aí ao longo de muitas décadas do Grupo Moura e ao longo desses 3 anos que eu estou aqui junto com o Grupo Moura. muito legal, muito legal. Conta pra gente aí, claro, você tem a sua trajetória marcada por sustentabilidade, né? E fala da parte de gestão hídrica, que está integrando, né, as estratégias da empresa. O Grupo Moura tem um trabalho muito interessante. Conta pra gente o que é, principalmente aí na região do Agreste, que você chegou a mencionar, né, que é vulnerável à água. Conta pra gente, apesar que lá na área da Moura não é exatamente o sertão, né? Mas vocês têm um trabalho muito interessante em relação a isso. Conta para a gente, para as pessoas saberem o que é, como o trabalho é bem desenvolvido, como é que vocês conseguem avançar em relação a isso, para poder obter os resultados interessantes que vocês estão conseguindo. Primeiro, o Grupo Moura, ele vem com um histórico muito, muito forte de sustentabilidade
na linha da economia circular. Então, mais de 45 anos, a Moura faz economia circular. Então, a bateria é vendida, o caminhão leva a bateria e o caminhão que deixa a nova bateria nas nossas distribuidoras pegam as baterias inservíveis, retornam para a nossa unidade de reciclagem e essa bateria é 100% reutilizada. Então, essa é a base do negócio da Moura. Então, neste quesito, a gente já tem aí um ponto muito importante da jornada da Moura de Sim, sustentabilidade. Depois a gente trabalha com tudo isso numa perspectiva de construir a nossa reciclagem pautada por altos índices de sustentabilidade, com reuso de água, e aí a gente está falando de 7 plantas aqui no Agreste de Pernambuco. Somos a penúltima cidade antes do sertão. E a gente está aqui numa região que tem escassez hídrica. A bacia hídrica que tem aqui, que é a bacia do Rio Bituri, ela abastece 200 mil pessoas, são 4 municípios. Então, a cidade de Belo Jardim, em termos hídricos, é uma cidade muito importante. A subbacia do Bituri, ela abastece o rio Ipojuca, e é uma das maiores subbacias do Ipojuca, é o rio Bituri. Então, a gente está num lugar muito estratégico. Então, reduzir consumo de água para a Moura, que é a maior indústria que está aqui em Belo Jardim, é um ponto muito importante. sim. Então, a gente tinha aí como meta engraçado, a gente entrou em 2021 como signatária do Pacto Global. Depois a gente disse, joia, já somos Pacto Global. Agora o que é que a gente faz com isso? E aí a gente diz assim, não, agora a gente tem que ter compromisso público. E o nosso primeiro compromisso público foi o Mais Água. Então, foi o primeiro compromisso, e o segundo foi de economia circular. Então, a gente pautou isso daí como nossos grandes nortes para seguir essa jornada ESG dentro do Pacto Global. E aí, quando a gente vai, a gente diz, poxa, a meta aqui é de redução de 25% de consumo de água. Mas naquela época a gente já tinha 36% de redução do consumo de água. A gente disse, não, então dobra a meta. E aí a gente colocou como meta até 2026 chegar numa redução de 55% de consumo de água. E aí, com grande satisfação e celebração, a gente fechou agora a redução de 51% como parte da meta já alcançada Sim. de consumo de água. E isso, a gente falando de uma metalurgia, é um grande alcance, né? A gente está falando de um processo muito básico, que é a gente chega com a bateria, ela é triturada e a gente usa água nesse processo de trituração. Depois a gente ref- usa o forno para derreter esse chumbo, depois a gente refina o chumbo. E depois a gente ainda utiliza a água para a lavagem das baterias. Então a gente tem aí dois processos que consomem água. E a redução disso, a chegar a 51% de redução, é um marco muito importante para a gente. A gente estava celebrando aqui, algumas semanas atrás, a gente chegava, passou de 50%. Foi uma grande celebração para a gente. E de fato isso é muito importante. Para além disso, a gente, em 2022, a gente definiu que iria começar uma reserva ambiental. E aí, oficialmente, em 2024, a gente tem aí a nossa primeira reserva ambiental, que está exatamente nessa subbacia do Rio Bituri. Então, a gente trabalha com revitalização de nascentes. Então, 50% da comunidade onde está a nossa reserva, a propriedade, é uma reserva permanente, né? É uma RPPN. 50% dela, ela é abastecida pela água das nascentes lá da nossa propriedade. E a gente mantém isso daí desde sempre. E a gente tem revitalizado nascente por nascente, trabalhando com o trabalhinho de formiguinha, indo uma a uma, medindo mensalmente a qualidade da água, todos os índices de qualidade de água e volume de água, e mapeando todas essas nascentes, tanto internas quanto externas. E aí a gente vem com esse trabalho de formiguinha, passo a passo,
revitalizando as nascentes, produzindo água, né? Então a gente chega a um marco importante de redução de consumo de água e a gente tem trabalhado para outro marco importante, que é a produção de água. E essa água que está sendo produzida, ela não é utilizada em nossas fábricas, né? Ela é disponível para a comunidade, né? Que essa água sai da nossa propriedade, ela passa pela comunidade e ela chega ali na barragem do Bituri, que é onde a Compesa extrai e distribui para os 4 municípios, mais de 200 mil pessoas. Então, a gente tem feito esse exercício relacionado à água, que tem sido um exercício muito importante e muito rico. A gente tem aprendido muito com isso. E mais do que isso, a gente tem criado na Moura um senso de pertencimento de resultados muito importantes, que vão para além da venda de bateria, que a gente espera vender muita bateria e que isso traga um impacto ainda mais positivo. Então, a gente celebra muito que há 2 meses atrás a gente chegou ao marco de 1 milhão de baterias vendidas no mês. Massa, excelente. Foi uma grande Impressionante. celebração aqui. A cidade inteira, você precisava ver, tava todo mundo. E aí? Dias antes de fechar o mês, todo mundo. E aí? Tá em Chegou? quanto? Não sei o quê. A cidade inteira na expectativa de bater 1 milhão de baterias. E a gente chegou, mas assim, a gente celebra tanto isso quanto todos os marcos que a gente tenha, assim, avançado, não só com água, mas neste ponto aqui eu estou celebrando a água, né? Então, e pela compreensão de todos, né, sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E quais são as atividades que vocês fizeram, por exemplo, para a revitalização das nascentes? Que tipo de atividade? Descreve algumas delas para as pessoas entenderem o que foi feito. Joia. Primeiro, tradicionalmente, a gente encontra as nascentes, a gente encontrou a metodologia, a gente faz o plantio com 50, eu acho que é 50 metros quadrados, não é isso? De plantio, com cercagem das nascentes, etc. e tal. Outra atividade que a gente encontrou, sobretudo para trabalhar as nascentes externas, ou seja, fora da nossa propriedade, e a gente está falando de intervenção comunitária, a gente encontrou algumas metodologias que mantém as nascentes, ou seja, que revitaliza as nascentes, mas também dá ao proprietário, e a gente está falando de aí uma área rural, obviamente, e que trabalha com produção rural. E aí a gente consegue revitalizar essas nascentes, mas também tornar esse agricultor também produtivo e com a sua renda. Então, a gente aí começou a trabalhar na agricultura sustentável, e aí com um foco muito específico nos idosos, a gente trabalha com idosos, esses idosos em parceria com a organização chamada Certa, esses idosos, eles são suportados no quesito de envelhecimento ativo, então eles passam por psicólogos, fisioterapeutas, com aulas de empreendedorismo, bom, com todo o suporte social e emocional. E eles também têm ali as suas nascentes revitalizadas a partir da agricultura sustentável, e aí com agrofloresta, bom. E tudo que é produzido por eles é escoado para os nossos refeitórios. Então a gente consegue aí ter a lógica também da economia circular. A partir do que é produzido, vem para o nosso refeitório, e o nosso refeitório consome e aí garante a rentabilidade dessa produção desses idosos lá dentro da comunidade Taboquinha. Então, essa também é uma forma que a gente tem Interessante. trabalhado para abordar não somente as nascentes das nossas propriedades, mas também as nascentes que estão fora da nossa propriedade. A gente está falando de 1.194 nascentes e elas não estão todas dentro da propriedade, que é a nossa reserva, né? Então, a gente está falando da maior parte dessas nascentes que estão fora do nosso controle, né? Então, a única forma que a gente imagina é garantindo que os agricultores também tenham capacidade de subsistência a partir da revitalização das nascentes.
Muito legal, muito legal. É isso que você falou de transformar, falar, a educação começa com enxergar o outro. Você tem uma fala interessante isso daí. Hum. Como é que essa visão, né, na verdade, e no final das contas, tem guiado a atuação com sustentabilidade? Então, é, a educação, a gente está falando, volto aqui, numa cidade do Agreste, né? Isso. E quando o Dr. Edson e Dona Conceição iniciou uma fábrica de baterias, a gente só tinha um carro em Belo Jardim. E certamente de engenheiros tinham eles dois, né? Sim. E como é que a gente constrói uma empresa como é o Grupo Moura, sem ter o olhar para a educação de uma forma tão criteriosa? Então, a gente primeiro entende que a gente precisa olhar para a cidade de Belo Jardim como uma cidade, não somente que a gente não tira chumbo daqui de Belo Jardim. É. Belo Jardim, a gente não extrai chumbo de canto nenhum, inclusive, né? Mas, sobretudo de Belo Jardim, não, também não. Mas a gente extrai gente daqui, de Belo Jardim. E a gente espera extrair cada vez mais pessoas. Então, esse olhar para o outro, e que esse outro, assim, a cidade de Belo Jardim não é somente o lugar onde se decidiu fazer, mas é o lugar onde nós estamos há mais de 65 anos, né? 67 anos. Nossa. Então, a gente tem um olhar muito importante. O Instituto Conceição Moura, ele trabalha especialmente com a educação e com a educação de qualidade, com a construção de habilidades sociais e aptidões para capacidade crítica, para a construção de cidadania, bom, para ter autocrítica. Então, a gente tem esse olhar assim. E quando a gente não consegue enxergar, Moura, não só como aquela empresa que precisa de mão de obra, mas aquela empresa que tem uma responsabilidade sobrenatural numa cidade que cresceu em torno dessa cidade, dessa empresa, aí a gente vê um problema. Se não fosse assim, e que bom que é assim, né? Então, assim, a cidade, assim, eu não tenho um mapinha aqui, mas ela, quando o Dr. Edson fez a empresa, a sede principal, né, que é a unidade 101, ela está apartada da cidade. A cidade era, o centro da cidade era em outra localidade. E Hum. aí ele fez assim, não, vou colocar aqui porque fica um pouco distante. Mas o que aconteceu foi que a cidade, ela cresceu ao redor da Moura. Então, Ah, assim, existe um peso e uma responsabilidade descomunal sobre uma empresa que a cidade está em torno Eu não estou dizendo que, de forma alguma, que a cidade de Belo Jardim está para a Moura, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que a Moura tem um olhar muito especial para a cidade de Belo Jardim, porque a empresa está para a cidade. Então, assim para como todos os mourianos. Então, se a gente não tem esse olhar especial em termos de educação, sobretudo pensando no papel que a gente tem o mundo privado, a gente está no mundo privado, a gente não está no mundo público. sim. Mas a gente tem aí sim um papel de influência muito importante, né? Sobretudo para isso. E compreendendo que a gente tem esse papel, ainda assim sendo mundo privado. Interessante, muito interessante. Deixa eu te falar um negócio. Eu trabalhei, eu, eu tenho uma empresa, né? Você sabe, tem uma empresa de hidroplano, a gente trabalha, grande parte do trabalho nosso é com áreas contaminadas. A gente trabalhou muito com indústria de bateria. E eu vi coisas assustadoras em indústrias de fundo de quintal, que tem várias de bateria de fundo de Sim, quintal, para quem não conhece o mercado. E é muito interessante a gente ver alguém ou uma empresa como a Moura bem-sucedida que tem uma preocupação desse tipo há tanto tempo, mesmo antes de todas as regras ambientais serem muito mais restritivas, sim, né? E de você ter conseguido algo desse tipo. É muito mais uma iniciativa dos proprietários, porque é uma empresa ainda familiar, né, que eu entendo, né, do que sim, qualquer coisa. E o resultado é interessante. E no caso da Moura, né? Ela sabe que as indústrias, em geral, são vistas, principalmente no Brasil, como vilãos, né? Vilões da área ambiental.
estão sempre contaminando. E a Moura essa pecha. Dá para ver que as pessoas da cidade em si convivem e admiram a empresa, o que é um negócio muito difícil de se construir, né? Tem um trabalho de longuíssimo prazo. Sabe que para estragar a reputação não precisa muita coisa, né? Construir é É difícil, verdade. mas estragar. Então, como é que você enxerga o setor privado? Que você veio de uma área do terceiro setor, passou pelo setor público e está na iniciativa privada agora. Como é que você enxerga o potencial do setor privado em ser protagonista dessas soluções, né? Quando a gente fala de inovação, eficiência e responsabilidade social. Você está numa experiência boa, né? Num lugar. Como é que você vê isso daí? Eu acho o seguinte, acho não, é o seguinte, a Moura, ela vem construindo essa jornada ao longo de muitos anos, como eu falei. E o que a gente tem aprendido, a Moura estuda muito, assim, a gente tem uma característica de estudar e entender muito a lógica do mercado. E, e o que a gente fez foi o seguinte, Everton. Como diretriz e objetivo estratégico da empresa toda, eu estou falando de tudo, tudo que gira em torno de acumuladores Moura e da rede Moura, um dos objetivos é esse, que é atingir patamares internacionais de sustentabilidade ambiental. Então, a Moura ela não usa os parâmetros nacionais para nortear as suas ações ambientais. Então, hoje, o que a gente tem de mais restrito em termos legais são legislações da Califórnia. Não Sim, estou falando dos Estados Unidos, não, já estou falando de Califórnia, Califórnia, que né? dentro dos Estados Unidos, em termos de chumbo, é o que tem a legislação mais restrita. Então, o que a gente faz é dizer assim: olha, o que o Brasil hoje requer das empresas, quando eu olho para o mercado como um todo, não responde a alguns mercados onde a Moura está. Então, o que a gente faz é subir o sarrafo em termos Ah, de qualidade de intervenção ambiental para o que existe de mais restrito no mundo. Então, esse é o nosso parâmetro. Então, acho que essa é uma experiência que a Moura tem tido já há alguns anos e que tem dado muito certo. Que é dizer assim, olha, eu respondo ao que é requerido pela legislação brasileira já há muito tempo. O que a gente busca é o que há de mais restrito no mundo, em termos de padrões ambientais. Então, quando a gente fala de chumbo no sangue, chumbo no ar, de chumbo no solo, de qualquer de água, efluentes, a gente está falando de padrões internacionais ambientais. Então, esse é uma questão para a gente inegociável. Então, a gente não sim, trabalha com os padrões nacionais. Então, isso também nos dá uma capacidade de nos relacionar com comunidade, com clientes, com fornecedores, de uma forma muito própria. Então, assim, a claro. gente tem solidez para dizer que a gente pode dialogar sobre água com o Instituto Água Sustentável, com Confiável. a APAC, com o governo, com qualquer ente, com muita transparência e com muita solidez. Então, porque a gente utiliza padrões os mais rígidos que a gente encontrou. Então, a gente continua estudando todos os padrões, todos os anos a gente revisa quais são os padrões que a gente vai utilizar, quais são os mais restritos e a gente segue esses daí. Então, essa é uma prática que a gente tem tido aí ao longo dos anos e que tem trazido para a gente essa capacidade de, inclusive, influenciar. Porque Claro. é difícil a gente ter um posicionamento de influência quando você não tem solidez. Então, a gente tem. E eu não estou dizendo que as empresas que ainda não têm essa mesma solidez não têm essa capacidade. Tem sim, que bom que tenham e que tenham cada vez mais. Claro. Mas eu digo de uma posição mais confortável de que isso daí facilita. Inclusive, a gente chegar e dizer para outros parceiros nossos assim: olha, vamos junto, que dá certo, que é possível. É, 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 não é impossível, tá entendendo? Você está no privado, está na indústria, essa indústria poluente, ela já não cabe mais
no mundo que a gente está. Então, assim, dizer isso daí de uma posição sólida é muito positivo, sabe? Eu acho que É, o exemplo arrasta, não é isso? é liderar pelo exemplo, que é você, Isso. você pode mostrar uma empresa bem-sucedida, né? E está fazendo tudo ambientalmente saudável, trabalhando com comunidade. É muito mais fácil de você se apresentar, porque você não está simplesmente falando, não é greenwashing, como o pessoal fala, né? É trabalho, né? Dá muito trabalho. Você que está na E requer muito investimento muito também. trabalho, Assim, é exatamente. a gente acabou de entregar uma planta de quase 1 bilhão de investimento, 870 milhões de reais, mas com os padrões excelentes em termos ambientais, sabe? Com a capacidade de substituição de gás natural por oxigênio, com redução de uso de gás, porque a gente, algumas matérias, a trituragem da gente tão excelente que já vai direto para o refino. Ou seja, a gente investiu em equipamentos de 7 países diferentes, de 7 inovações diferentes, para conseguir ter uma unidade de reciclagem de excelência em termos de padrões ambientais. Interessante, muito legal, muito legal. Conta pra gente aí, vamos voltando para a água aí. Na sua opinião, qual a importância de trazer o tema água para o centro das decisões estratégicas, não apenas para as empresas, mas também na formação de políticas públicas e na educação ambiental? Você que trabalhou com isso. Então, é, primeiro, eu vou, antes de trazer para políticas públicas, eu estou falando de conscientização. Isso. E aí, eu estou falando de 7.100 pessoas que trabalham na Moura, né? Diretamente. Estou falando do Grupo Moura. Então, a conscientização de nós mourianos, ela é uma coisa, assim, importante para Belo Jardim, mas não só Belo Jardim, a gente está em Pilar, na Argentina, está em São Paulo, pô, em Recife, com 55 mil pontos de distribuição e o discurso ele é único, sabe? Eu estava conversando semana passada com Denise Rios e ela disse que foi comprar uma bateria. Ela ficou sem bateria. E aí ela disse assim, rapaz, vou testar agora. Aí ligou para o Moura Fácil, né? Aí chega lá, esse instante chegou. A bateria chegou e olha, e quando a bateria chegou, o rapaz que entregou fez assim: pronto, essa da senhora vai ser reciclada, porque a Moura trabalha com reciclagem de baterias. E ela ficou chocada, ela fez: se eu tivesse treinado esse menino, não estava tão assim. E ela sabe que a gente trabalha com, não é nosso funcionário, né? O rapaz que entrega lá a bateria, é um terceiro. E essa consciência. Tá entendendo desse impacto ambiental, de toda a lógica que vem por trás. Ela é muito viva na Moura. Então, acho que primeiro, antes de falar de políticas públicas, eu acho que isso é uma coisa muito importante quando a gente fala de toda a cadeia da Moura. Em termos de políticas públicas, e aí eu vou trazer um pouco da experiência que a gente tem, que eu tenho quanto pessoa, eu trabalhei desde do início dos anos 2000, né, com isso. E a gente veio com um movimento, Everton, no passado, que ele entrava nos movimentos sociais e entrava em governos. Mas o ente privado não constituía políticas públicas de desenvolvimento. E isso fez um déficit enorme nesse avanço dessa jornada. Porque o Verdade. ente privado tem um papel muito importante Sim. quando a gente fala de poder econômico e quando a gente fala de poder de influência. E sem esses dois pontozinhos aí tão importantes, a conta não fecha. O diálogo é abstrato e não é concreto. Então, assim, não adianta você ter todos os movimentos sociais, e eles são muito importantes. Eu continuo Claro. acreditando nos movimentos sociais, no terceiro setor e em todo o diálogo público para alcance de metas importantíssimas para o mundo como um todo. Mas o elemento economia, ele é muito importante porque, no final das contas, as contas precisam ser pagas, né? Sim. É, 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 esse, é,
o- existe um, um para frente que precisa ser melhorado, mas tem um para trás, regenerativo, que a conta já está aí, e isso custa. Estou falando de custo de recurso financeiro. Claro, E custo. sem essa influência do mundo privado, não tem. Então, acho que, e quando a gente fala de água, que é um recurso que não é infinito, ele é finito, ainda mais. E, assim, porque é impossível você, para você conseguir avançar nessa temática, entendendo que existe um recurso que ele é finito, que existe um custo financeiro para que isso seja levado a cabo e que não tenha essa influência econômica. Então, acho que a influência do mundo privado em constituição de políticas públicas de forma realista, né, que seja de fato execuível, e que de fato a gente saia de um ponto a esse outro ponto, passa assim pelo mundo privado. E eu acho que quando a gente introduz aí, e aí depois de 2015, assim, sobretudo em 2015, né? O papel do mundo privado nisso daí, a gente começa a ter, em passos muito curtos, mas a gente começa a ter, sim, políticas públicas mais concretas Com e certeza. que com maiores avanços, sabe? Sobretudo no aspecto ambiental. Então, todas as restrições, legais para uso de água, para reuso de água, para extração de água, tudo isso para as empresas e para as indústrias tiveram custo. E Claro. que bom que grande parte delas, ou algumas delas, levaram isso muito a sério, né? Então, acho que em termos de políticas públicas, eu acho que essa é a influência do mundo privado, sabe? E quando a gente faz isso pelo amor e não pela dor, aí é melhor ainda. Por quê? Porque além de você estar cumprindo aquilo ali, você consegue levar outros àquilo, sabe? Então, que você não vai dizer, poxa, velho, olha, eu estou investindo tanto porque tá faltando, vai faltar água. Não, porque a gente vai, ser multado com isso, aquilo, outro. Não, você vai dizer assim, olha, eu vou investir isso aqui porque isso aqui vai garantir água para X% da população e que a gente vai conseguir revitalizar as nascentes, vai ter a fauna inteira. A gente está vendo bichos que a gente não via na reserva ambiental. Vai ter uma coisa mais linda quando a Legal. gente consegue registrar a aparição de animais que já não frequentavam mais a reserva. Então, assim, isso é muito rico, não só para nós humanos, mas eu acho que para o meio ambiente, compreendendo o ser humano no meio desse meio ambiente, sabe? Eu concordo muito com você, porque assim, quando a gente faz política pública, a discussão em geral de política pública, ela tem uma participação pequena da iniciativa privada, né? Porque o pessoal da iniciativa privada está cuidando da sua vida lá, de gerar seus resultados, etc. Mas quando a iniciativa privada está fazendo o trabalho, ela traz para a realidade, porque aí todos os idealismos deixam de existir, precisa fazer de verdade, É fazer concreto, né? acontecer, né? E você tem que pagar a conta. Todo mundo trabalha com planilha de Excel ou então com algum IA que vai fechar a conta. É No isso final das aí. contas. É isso aí. E aí você não tem conversa. Você vai, eu vou fazer, como é que eu planejo, como é que eu vou chegar daqui a um ano, daqui a 5 anos, quanto vai custar, quais são os resultados. Você começa a transformar o sonho em plano e depois em realidade. É um trabalho muito interessante e na verdade é o que a gente está tentando fazer aí em Recife, no caso do carbono, né, que a gente está fazendo. A gente está pensando em fazer alguma coisa com água também. É a mesma coisa, é pegar um exemplo de sucesso, né? Um exemplo de sucesso não acontece da noite para o dia, né? Mas se você não passar essa experiência para outras empresas, elas também não vão saber que elas podem fazer e que elas podem ganhar. Você falou aí da mensagem positiva do entregador de bateria falar para uma pessoa que comprou o produto de vocês, não tem valor maior do que essa publicidade, concorda? Ele falou naturalmente Bem ali. treinado, bem treinado. Exatamente. Até parece que ele foi bem treinado, porque ele fez o que ele sabia. Ou seja, Exatamente. esse alcance é um alcance extremamente valioso. Qualquer empresa preza demais por um negócio desse. Mas eles precisam aprender que para chegar nisso, teve um caminho longo de Sim, trabalho. sim, Dá para ver, sim. por exemplo, que você fala com paixão do que você está fazendo, que é um negócio interessante, né? Não é que você está
só, você não é do marketing da empresa, e mesmo Sou assim, não. Sou não. Eu acho que é bom quando casa, né? Propósitos, né? Isso eu acho que é um negócio totalmente. que assim, eu nunca, minha dúvida, Everton, na minha chegada aqui era, rapaz, trabalhar para dar lucro para os outros. Vai rolar não, eu não consigo fazer isso. E aí, no primeiro, com 15 dias de Moura, o doutor Pedro, que é um dos anistas, né? É, Ele me levou para uma das cidades que tem aqui pertinho, Buíque, um é, dos menores IDHs. Subiu no caminhão para Arara, me botou em cima e a gente saiu rodando lá no em Buíque, distribuindo cesta básica e fazendo intervenção social, né? Junto com o pessoal do Amigos do Bem, né? Ai, esqueci o nome dela, maravilhosa. E aí a gente ficou um final de semana, dormiu na comunidade, etc. E tal. Eu disse, caramba, é o dono da Moura, rapaz. Então, e me botou para entregar a cesta básica em cima do caminhão pau de arara. E que bom! Então, assim, aquilo dali trouxe muito conforto para mim, sabe? De que claro, de fato era nato, a coisa assim, era real, sabe? E que não era distante daquilo que eu vivi desde que eu tinha 18 anos de idade, né? Então, eu não fugi do meu propósito. Então, assim, interessante. existe muita vontade a causa daqui é ser energia de impacto positivo para um mundo melhor. Então, assim, não era uma causa solta no ar, sabe? Era algo muito concreto, que a gente tem meta para bater. Aqui eu Sim, é imprimi aqui empresa. na É minha. empresa, não tem como eu. É, eu imprimi aqui na minha sala, aqui as minhas metas, eu faço, meu Deus, já chegou julho, agora é só bater meta, pelo amor de Deus. Então eu já estou nessa linha agora. Interessante, muito interessante, muito bom ouvir isso daí. É um exemplo. Vamos tentar usar esse exemplo de sucesso para os casos no caso da água. A gente está fazendo um planejamento interessante aí. E aí eu vou, já falei, eu vou voltar a abusar da sua boa vontade aí, para a gente Vai ser um prazer. ampliar esse alcance, esse é o objetivo, né? A missão do Instituto. Muito legal. Vamos lá, o papo está muito bom. Para finalizar, por que, na sua visão, o mundo precisa de água? E como nós juntos podemos, empresa, governo, sociedade, garantir esse direito essencial para todos? Berton, eu vou ensinar o pai a vigário, como é? A missa ao vigário, tá certo? Assim, a gente tá no planeta Água, Sem não é isso? dúvida, A sem gente tá no dúvida. planeta Água. E ela é a condição sine qua non para nossa existência. Então, assim, Para a vida. para nossa existência, eu estou falando do ser humano e de todos os animais e seres vivos, a gente precisa de água. É uma condição necessária para a nossa existência, né? E eu não consigo imaginar deixar. Eu tenho dois filhos, viu? Davi e Eva. Tenho uma enteada chamada Ana Clara. Eu não consigo imaginar deixar para eles uma condição pior do que eu Ah, encontrei. eu E concordo com acho você. que tudo Concordo. na vida a gente tem que deixar, por onde a gente passa, a gente tem que deixar melhor do que a gente encontrou, Concordo sabe? totalmente. Totalmente. E todas as coisas ruins, estou falando ambientalmente falando, né? E não existe coisa ruim ambientalmente falando que não seja social também, né? Então, assim, Claro. social e ambiental que acontecem hoje, ela tem um vínculo direto com a água, sabe? O vínculo é direto, ou pela Sim. sua escassez ou pela sua abundância. Mas o fato é que a condição necessária para a existência humana é isso daí, é a gente ter água, água de qualidade, a universalização da água, que as pessoas consigam acessar uma água de qualidade, consigam beber, ser saudável, que as pessoas consigam tomar um banho, ter sua dignidade, que as meninas consigam tomar um banho e se sentirem limpas e aptas para ir para qualquer lugar. Bom, para todas as coisas, para que meus filhos, meus netos, bisnetos e tataranetos tenham água para cozinhar e comer e serem satisfeitos, plantar e ver uma natureza linda e florando. Bom, tem tanta coisa, né, ligada diretamente. Mas assim, o nosso planeta Água, ele vai continuar sendo o nosso planeta Água
por mim e por você, com certeza, e por tantos que se juntam conosco. Que bom que a gente tem uma de gente que tem aí se juntado a um Grupo Moura, ao Cornélio Brenan, ao JCPM, à Água Sustentável e a tantos outros que estão aí somando esforços com a gente. Muito bom, muito bom. É muito legal ver alguém com seu entusiasmo, né, para trabalhar. Eu também sou um cara extremamente entusiasmado com as coisas. Eu fico extremamente feliz. Emocionado, eu sou emocionada, viu? É bom quando encontra alguém que também está entusiasmado, que faz que é um negócio muito bom para a gente. Ver que a gente não está sozinho, né? Para Ah, fazer não, as coisas. ah, É muito legal. tá Tem não. muita gente legal. E você vê, a gente se encontrou, conheceu, tem pessoas comuns que a gente conhece, parece que vai. As Gente coisas. boa vai se juntando, Everton. Exatamente. A gente vai se juntando sem nem fazer esforço. É muito legal. Muito bom. Olha, muito obrigado por você estar aqui. O nosso tempo já está esgotado. Por favor, deixa as suas considerações finais. Parabéns pelo trabalho. O teu trabalho é muito legal. Tua carreira é muito interessante, muito boa. Que sirva de exemplo para todo mundo que está trabalhando, que enxergue as coisas, que tenha coragem de mudar, sair de uma área para outra e ver a beleza de todas as áreas. Por favor, deixa as suas considerações finais. Everton, minha consideração final é para você. Obrigado. Que você continue fazendo o excelente trabalho que você, a Bruna e tantos outros têm feito. Eu acho que a iniciativa de tocar temas específicos e acreditar nesse trabalho, sabe? Ele não é uma coisa fácil, sobretudo porque a gente está aqui falando muitas coisas boas, mas existem muitas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo. Sim, E se manter entusiasmado, se manter vigoroso, vigorosa com o mesmo ímpeto, sabe? É muito importante. Às vezes a gente acredita que não, mas isso faz muita diferença para a sociedade como um todo, para o mundo acadêmico. Você é o professor água, sabe? Então, eu trago essa palavra para não só para você, mas para o Grupo Moura, que tem o mesmo entusiasmo, sim, para o mundo público que tem também tentado aí com muito suor avançar na temática da água, para o mundo do terceiro setor, que tem aí incansavelmente, de forma muito ativista e muito, ao mesmo tempo, muito concreta, trabalhar os temas de água, porque são diversos, né? sim. Tem de acesso, tem de manutenção, de não Qualidade, poluição, tudo. e, bom, qualidade e tantos outros. Então, minha palavra é de que, de fato, a nossa postura frente aos problemas ambientais, ela precisa ser esse, de muito vigor, de muito entusiasmo e de acreditar, de fato, que o que a gente tem feito tem surtido efeito, sabe? Então, mantenha o seu entusiasmo, não só você, mas todos nós, eu e tantas outras pessoas que trabalham com um fim muito, muito rico para nós, mas sobretudo para as próximas gerações. Ótimo. Gente, eu tive o prazer de trazer para vocês aqui a Anice Castro. É muito legal o trabalho que ela tem feito. Vocês precisam conhecer, deem uma olhada no material que tem sendo feito. Eu não vou fazer propaganda da bateria Moura, porque seria desnecessário depois desse trabalho aqui. Mas o trabalho que tem sido feito lá é um exemplo, é muito interessante, abrange várias áreas. A gente está trabalhando com outros temas junto com a Eunice. E ela é uma energia em pessoa, como ela falou do entusiasmo, ela compartilha comigo o entusiasmo pelas coisas e assim é muito melhor de trabalhar. Parabéns, Eunice, bem-vindo aqui, agradeço muito sua participação e parabéns pelo trabalho todo que você tem feito na sua carreira. Obrigado. Obrigada, Everton.